Em relação, a gente estava falando antes da globalização e tudo mais, e das proteções que o Estado cria para a própria indústria e tal. Na situação que a gente vive hoje, eu enxergo um cenário parecido com o seguinte. Imagina um cara que ganha 2 salários mínimos e esse cara... e existe uma empresa nacional que, sei lá, faz um celular. Mas existe também celulares importados que são mais baratos, porque eles são criados... Ou de melhor qualidade. E tudo. Vamos ficar no mais barato. Eles são da mesma qualidade, só que mais baratos. Eles chegam aqui no Brasil mais baratos. Para esse cara que ganha 2 salários mínimos, é mais interessante ele comprar o celular que é mais barato, né? Por exemplo, quando a gente começou o Flow, a gente precisava desses microfones aqui. Para nós era mais barato ir ali no Paraguai e comprar esse microfone aqui, sabe? O que eu quero dizer com isso é que o cara que compra o troço no fim das contas, para ele seria um problema se a gente tivesse barreiras para a entrada de produtos, especialmente produtos que não... Aqui eu usei o exemplo do celular que alguém fabricaria no Brasil, mas existem produtos que não existem no Brasil e existem barreiras para a entrada desses produtos também. Eu não consigo ver com bons olhos essas proteções que a gente poderia fazer para as indústrias nacionais com o jogo do jeito que está posto hoje. Eu acho que muita coisa precisa mudar para, de fato, esse produto que for feito no Brasil se tornar competitivo para o consumidor final. Porque, assim, o consumidor final ele vai ficar puto, porque o que ele quer, na verdade, é o mesmo produto pelo preço mais baixo possível. E se o preço mais baixo possível for do importado, eu acho que ele não liga muito. Né? Então, não vai ligar, não. Então, é uma face da globalização. Eu, por exemplo, compraria o mais barato. É uma face da globalização que, para o consumidor final, é, sei lá, positivo. Né? Como é que a gente... Existe um jeito da gente melhorar esse cenário, na tua opinião? Curiosamente, esse debate apareceu na Jovem Pan também. Ontem um cara lá que é economista... O Samidana. Ele usou esse argumento. Aqui nós temos 2 problemas. Esse é um caso. Existe esse caso. O produto importado é melhor, é mais barato e, portanto, seria um recurso adicional. Mas existe o caso oposto. Né? Existe o caso, como eu falei, do Gurgel, em que a empresa é destruída, mas ele que tinha o produto mais barato. Mas ela é destruída por interesses políticos. Pela política, né? Mas esse é o caso raramente. Política fiscal, política protecionista, alguma política do Estado. Então, quer dizer, há os 2 casos. Primeiro, a gente tem que considerar isso. Segundo, existe o ganho a curto prazo e existe o ganho a longo prazo. Por exemplo, para cada produto estrangeiro fabricado aqui ou importado que o brasileiro consome, ele tem que ter consciência de que uma parcela importante do dinheiro que ele está pagando não vai ficar no Brasil. Vai para fora. Então, quer dizer, ele está alimentando, no longo prazo, o empobrecimento do seu próprio país. O consumidor não vai nunca... Ele não vai nem prestar atenção nisso. Não vai nem prestar atenção. Mas o Estado, ele teria que saber. Ele tem que saber falar, bom, tem essa preocupação, mas tem essa outra preocupação, vamos encontrar aqui um equilíbrio. Por exemplo, nenhum país que não tenha uma determinada tecnologia vai se furtar de importar, de chamar uma empresa estrangeira para trabalhar lá. Nem a União Soviética, nos primeiros anos, era assim. Né? Eles sabiam que eles precisavam da tecnologia dos outros. Precisavam, às vezes, até do capital, nem tanto da tecnologia. Eles chamaram empresas estrangeiras. Eles detinham o controle da produção no total, né, da economia, mas eles abriam espaço para empresas capitalistas. É uma coisa normal. Agora, você tem que ter uma política que permita que o país seja independente nesse sentido. Eu concordo, gostaria muito. Mas eu não vejo isso acontecendo. Não, você tem que ter uma política de proteção e defesa da indústria Será que local. não é o contrário? Será que, será que se o produto brasileiro fosse pica pra caralho... Mas também não pode ser caro pra caralho. Não, pica pra caralho e custo-benefício foda também. A gente não ia precisar de ter proteção nenhuma, correto? Não, mas a gente tem que ter em consideração
que o Estado brasileiro, de um modo geral, funciona para os grandes interesses econômicos. E muitos deles são estrangeiros. Então você vai levar uma rasteira no meio do caminho, como aconteceu com o Gurgel. Gurgel. Tá, mas supondo o mundo, Sim, o mundo ideal, assim. Sem a rasteira. Sem rasteira. Tipo, se a gente consegue produzir, se a gente está competindo de igual para igual com o mercado global, para que a gente vai colocar barreiras de produtos? A gente quer mesmo que entre aí, foda-se, porque a gente sabe que a gente tem um produto melhor e a gente quer que, pelo fato da gente estar deixando o seu produto entrar aqui, eu quero que você deixe o nosso entrar aí, porque eu confio que o nosso produto é foda e eu quero vender para você porque eu quero ganhar dinheiro com você, entendeu? Esse não é o melhor dos cenários, onde nossa indústria se desenvolve ao ponto de vender competir globalmente, entendeu? Em vez de proteger pra caralho, focar no oposto. Focar em desenvolver pra caralho. Você precisa ter consciência de que isso daí nunca aconteceu assim, né? Teve uma época que o Brasil desenvolveu industrialmente pra cacete. Assim. Não, qual foi o período que o Brasil deu salto? Aquele pulo do gato na industrialização brasileira. Foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os países desenvolvidos, a indústria quase toda foi arrastada para a produção de armas. Uhum. Então, o Brasil, a Argentina, acredito que até o Chile e outros países atrasados, eles eram superavitários na balança comercial com todos os países desenvolvidos. E foi daí que surgiu a ideia da substituição de importações, que é um conceito, né, dos economistas nacionalistas a partir dessa experiência da Segunda Guerra Mundial. Se não tivesse a Segunda Guerra Mundial, provavelmente o Brasil não teria conseguido dar esse salto na industrialização. A guerra criou uma barreira natural à entrada do produto importado e isso daí forçou, né, a criação de indústrias nacionais que puderam sobreviver por um período, porque até normalizar a coisa toda demorou muito tempo. Entendi. Quer dizer, você precisaria criar essa barreira. Os Estados Unidos teve isso no começo da industrialização, a Inglaterra teve isso, a França. Como seria uma barreira atualizada aqui para os tempos modernos? Como seria uma barreira eficiente, na sua opinião? Hoje em dia, se você fosse escrever uma barreira aí para a gente colocar, como seria? Por exemplo, não dá para você proibir a importação de celulares e computadores. A indústria... no Brasil tem essa indústria, porque o Brasil acaba tendo indústria de tudo, né? Por isso que eu falei, é um país, nesse sentido, muito desenvolvido. Mas não é suficiente para suprir o mercado nacional e não atende todos os requisitos tecnológicos. Né? Por exemplo, o Positivo é um computador nacional. Mas é um computador... Mas é uma merda. Usa peças. Não, mas a indústria nacional sempre começa assim, híbrida, né? Usa parte da tecnologia. O Gurgel era assim, ele usava o motor do Fusca. Sim. Chegou uma hora e falou, agora eu vou fazer o meu carro do jeito que eu quero. Tá. Esse é um processo natural. Nossa, seria incrível se a Positivo fizesse seus próprios processadores. Seria incrível pra caralho. Eu acho que é perfeitamente possível. Você teria que ter uma política, né, fiscal, porque é um problema de impostos. Claro, para mim esse é o principal problema. Que facilitasse para a indústria nacional, mas não impedisse de entrar aquilo que você precisa de fato. Uhum. E não criasse obstáculos. Podia só não cobrar imposto da indústria nacional. Por exemplo, não cobrar imposto, cobrar um pouco mais de imposto da outra. Então, num primeiro momento, os outros continuam dominando. Mas, aos poucos, você vai criando uma indústria nacional. O problema é que, quando você fala em protecionismo, como você colocou aqui, é colocado de uma maneira muito rígida. Então, nós vamos impedir esse de entrar e não há necessidade de ser rígido. Por exemplo, Getúlio Vargas... A gente hoje impede de entrar, entre aspas, com impostos insanos. Né? A alta é um imposto até meio... Como é que se diz? É um imposto que já não tem a função de desenvolver nenhuma indústria nacional. Videogames. Não tem videogame sendo produzido no Brasil, mas ele chega aqui com um imposto absurdo. Então, isso daí é um problema puramente das contas do Estado. Quer dizer, faz sentido. É muito negativo essa política. O correto seria que houvesse um imposto, mas que houvesse o desenvolvimento de uma alternativa nacional. Sim. Agora, eles não estão desenvolvendo, eles só estão encarecendo o produto.